Olá, queridos, graça e paz. Eu tenho mais uma palavra de graça para as nossas vidas. Hoje nós vamos estar lendo o livro de Mateus capítulo 14, uma passagem tão conhecida, onde Jesus anda sobre o mar. Mateus 14, nós vamos ler o 26 ao 29, porém, todo o contexto dessa passagem está do 22 ao 30, mas, porém, vamos ler do 26 ao 29, que diz assim: E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mas logo em seguida Jesus lhe falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então Pedro respondeu-lhe, dizendo, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu irei ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E descendo Pedro do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Bom, o tema dessa mensagem de hoje é apenas essa pequena palavra, vem. Essa história é bem conhecida de todos, nós sabemos que ela está falando de Jesus andando sobre o mar da Galileia, quando uma forte tempestade assolou o barco onde estavam os discípulos, e isso acontece numa madrugada, e Jesus estava orando no monte. Eu creio que ali ele sentiu no Espírito que isso estava acontecendo, e foi até os discípulos andando por sobre o mar. O que podemos extrair dessa pequena passagem para nossas vidas é que os momentos mais difíceis da nossa vida, na verdade, pode ser grandes oportunidades para nos conduzir a níveis maiores de fé. Ninguém poderia imaginar como finalizaria esta cena, este quadro, essa história. Ninguém poderia imaginar que um homem como Pedro poderia, através de um ato, andar sobre o mar. Isso é realmente surpreendente. E é sobre isso que eu quero extrair para nossas vidas uma grande lição, um grande exemplo, um grande impacto, um grande conhecimento, uma grande abertura de fé. Na verdade, se eu pudesse colocar um subtítulo a isso, a esse texto, seria Ultrapassando seus limites. Na verdade, quando nós somos acometidos de muitos temores, momentos ruins, dificuldades da vida, é muito difícil nossa mente humana associar isso a um momento que nós podemos extrair algo bom, porque a nossa alma se abate, o nosso emocional desmorona quando vivemos tempos difíceis, momentos angustiantes, momentos que muitas vezes não sabemos nem o que fazer. O nosso corpo, a nossa alma, ela não está discipulada a um tipo de comportamento, mas a verdade é que através das Escrituras nós vemos que esses momentos, na verdade, são grandes oportunidades, são molas propulsoras de nós atingirmos níveis muito maiores de fé. O que vemos nessa história quando Jesus vem andando sobre o mar? O primeiro ponto é que Pedro reconhece Jesus. Pedro vê Jesus acima da tempestade, ou seja, Pedro olha para Jesus. Então, muitos problemas podem estar em minha volta, pode estar me circundando, eu posso estar passando por várias situações difíceis, porém é nesse momento que eu olho para Cristo e eu tenho que saber que Cristo está acima de qualquer tempestade, e o que devo fazer é olhar para Jesus. E na verdade, se pegarmos essa história, esse momento exato dessa história, é uma oportunidade de atingirmos ponto que ninguém jamais atingiu, fazermos coisas que ninguém nunca fez, e tudo isso gerado em uma dificuldade. Deus está falando, filho, filha, eu estou contigo, olha para mim, que eu posso fazer desse momento algo que você nunca imaginou.
Veja, Deus jamais abandona, Jesus jamais abandonou os seus discípulos. Quando essa tempestade surgiu e o barco começou a se movimentar e a querer naufragar nessa tormenta, Jesus aparece diante deles, Jesus aparece sobre o mar. Não importa o que está acontecendo na sua volta, eu não sei o que está acontecendo com você, o que está te assolando, o que está te desanimando, o que está te desestruturando, porém eu te digo, Jesus não te abandonou. É impossível que Ele te abandone, e eu quero trazer para você uma boa nova de grande alegria. O Evangelho é boa nova. Então, se você escuta algo que te condena, que te acusa, isso não é o Evangelho. O Evangelho é boa nova, é absolvição, é alegria, é graça, é poder do Espírito Santo. Eu quero trazer uma boa nova. Essa fidelidade de Jesus com você não depende daquilo que você está fazendo, não depende do seu termômetro espiritual. Não, não, não. 2 de Timóteo 2,13 diz: mas se somos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Isto não é uma concessão para o erro. Não significa, então eu posso errar. Não significa isso. Mas significa que, ainda que você esteja errando, ainda que isso possa acontecer, não significa que Ele não vai ser fiel, que Ele cortou o seu vínculo de fidelidade contigo. De modo algum. Ele é fiel por causa da palavra dele. Ele diz: eu não posso negar a mim mesmo. Bom, eu quero que você entenda agora. Vamos elevar essa palavra a um nível mais alto agora. Vamos ultrapassar limites da nossa fé. Veja, existe um versículo que diz em Mateus 13:12: ao que lhe tem, lhe será dado em abundância, mas ao que não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Olhe o que Pedro teve naquele momento. Ele teve fé, ele teve ousadia, ele teve intrepidez, ele ultrapassou os seus limites, mesmo em meio a uma tempestade. Ele teve uma atitude, um ato, uma palavra de fé. E o que acontece? Ao que tem, lhe é dado, e ele terá em abundância, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Não importa se você está vivendo um problema que tenta te desestruturar, esse é o momento de você declarar: Senhor, eu vou perseverar, eu vou acreditar em Ti, eu sei que Tu és o único que tem solução para o meu problema. Seja ousado na fé. Seja ousado, não espere as coisas acontecerem, mas tenha uma atitude de fé. Veja, você pode usar essa palavra para uma fé empreendedora em sua vida. Talvez se você tenha um negócio, uma empresa, se você tem um objetivo financeiro, claro, seja ousado, vá além. Deus é contigo, porque o que acredita, muito mais será acreditado, mas ele terá em abundância. Mas o que não acredita, o que ele terá? Se ele mesmo não acredita, você pode usar essa palavra para uma fé empreendedora. Porém, eu quero falar nessa palavra da fé salvífica. A Bíblia diz em Efésios 6,17: tomai o capacete da salvação. É eu acreditar que eu sou salvo. Muitas pessoas estão vivendo momentos de medo, de angústia, de friezas, de incerteza, de temor, vulnerabilidade, por falta de certeza, por um evangelho que é pregado condicionado à performance. Queridos, a Bíblia diz: você tem o capacete da salvação. Tome o capacete da salvação. É acreditar, fé, eu sou salvo, e isso não se baseia no que eu fiz, mas no que Cristo fez. Então, quanto mais você alimentar essa fé em você, mais lhe será dado. E o que não acredita, sempre ele vai imaginar: não, hoje eu não estou bem, porque o que foi pregado para ele, que a salvação dele é condicionada à performance dele diária, e não o que Cristo fez. A Bíblia diz que com um sacrifício
apenas, um sacrifício apenas ele aperfeiçoou para sempre. O que significa isso? Tornar perfeitos para sempre. Não pode tirar o para sempre. Para sempre aqueles que estão sendo santificados. Essa é uma boa nova de grande alegria. Se alimente disso. O evangelho não é um evangelho de medo e temor, é um evangelho de força, certeza, garantia, intrepidez. Seja intrépido. Eu vou além, independente das circunstâncias que me assolam, independente do momento que eu estou vivendo, independente da crise, independente da saúde que tenta me debilitar, eu vou além. Tem uma palavra que Jesus diz para você. Quando você atinge esse nível de fé, Ele tem uma palavra para você. Ele diz: vem, vem. Ele está te chamando, venha. Nenhum homem conseguiu fazer o que Pedro fez. Nenhum homem chegou até onde Pedro chegou. Nenhum homem atingiu o nível de fé que Pedro atingiu. Isso não estava na performance dele retroativa, muito ao contrário, mas estava em uma atitude que ele teve em um exato momento, e Jesus honrou essa atitude. Queridos, ao que tem fé lhe será dado, e ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Essa é uma palavra para ativar sua vida, é um start em você, é um mova-se, é um vem, vem. Jesus está te chamando para coisas grandiosas, ousadas, intrépidas, para que você supere os seus limites, ultrapasse os seus limites, vá muito mais além daquilo que você imagina ou pôde ter imaginado. Eu quero fechar esta palavra com um versículo que está em Jeremias 32:40. Embasar a certeza salvífica em um versículo que diz: farei com eles um concerto eterno, uma aliança eterna. Se é eterno, queridos, é eterno. Não é eterno quando começar na eternidade, é eterno agora. Não é eterno quando você chegar no céu, é eterno agora, quando você aceita esse concerto, ou quando você é ganho por este concerto entre Deus e Deus, alcançando a humanidade. Farei com eles uma aliança, um concerto eterno, de não me desviar, de lhes fazer o bem. Esta é a nova aliança, queridos. Esse é o favor de Deus voltado para você. Este dia, você que escuta essa palavra, Ele está dizendo: vem, ultrapasse os seus limites, aquele sonho que ninguém sonhou e você tem. Eu te digo: vem, eu tenho poder para te sustentar. Ainda que as ondas sejam fortes, olhe para mim, no momento certo, eu seguro as tuas mãos e ninguém pode te arrebatar dos meus braços. Seja altamente abençoado pelo Evangelho da graça de Jesus Cristo. Amém. Muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido